Olá pessoal, bom dia, Deus abençoe vocês, as suas orquídeas lindas, as minhas também. Hoje eu vou falar sobre duas doenças que mais acometem as orquídeas, tá? Uma, ela é de um tipo em que eu tive que salvar essa orquídea, pois eu comprei essa orquídea e as folhas começaram a aparecer uns fungos, tá? E eu vou falar para vocês qual o fungo que apareceu aqui. Porque como eu disse a vocês, a antracnose e a ferrugem são as que mais acometem as orquídeas, tá? Então, eu vou virar agora para essa orquídea aqui, que ela já está bem, ela está maravilhosa, ela já está recuperada, né? Aliás, todas que estão aqui já estão recuperadas. Uma eu já botei eu tive que colocar, porque ela só tinha um pseudobulbo. Eu coloquei ela na estufinha por um tempo, numa garrafa PET grandona, porque ela tinha uma folha e um pseudobulbo, né? E abaixo do pseudobulbo ela tinha um rizoma. Esse rizoma eu já tinha visto que ele estava bom, né? Um pedacinho do rizoma. Aí ele começou, ela como já estava, o pseudobulbo já estava com um leve sinal que ali sairia uma gema. Então eu botei ela na estufinha, né? Que vocês já sabem da estufinha, tá aí nos outros vídeos. Eu não trouxe nenhuma aqui, que eu faço em garrafa PET ou então em recipientes como este, né? Que tá ocupado com outra coisa. Então, um momentinho que eu vou mostrar para vocês, né? A antracnose que acometeu essa orquídea. Eu guardei as folhas, claro que as folhas que eu vou mostrar a vocês, ela já não tem mais, porque eu, né, tirei a orquídea de dentro, né, joguei fora o substrato, porque vocês sabem que a antracnose, ela é um fungo, né, que tem esporos. Esses esporos, com o vento ou então com a água, ele vai... Você joga a água aqui, ela respinga onde está a antracnose, que é esse fungo. Esse fungo tem esporos. Esses esporos, quando a água cai, passa para outra orquídea do lado, né? Então, quando ela é cometida por antracnose, você tem que retirá-la do local em que outras orquídeas estão, tá? Fazer uma limpeza nela. Como? Tirar todo o substrato, trocar o recipiente em que ela está, o vaso, jogar fora, que eu aconselho jogar fora, tirar tudo do seu orquidário que está até a orquídea. Você lavar a orquídea inteira. Passar um defensivo, tá, gente? Que aí o defensivo, vocês vão comprar um defensivo próprio para fungo. Você vai passar a ela ainda com a folha. Você vai colocar ela em outro lugar. Esse outro lugar não pode ter orquídea, não pode ser dentro do orquidário, tem que estar longe, porque os fungos vão com o vento, vão com a água que você água. Quando você água, ele está sequinho ali, tudo bem, você aguou, aquele respingo que vai para vários lados, né? Pode ir para outra orquídea. E é assim que ela vai se propagando. Tá bom, gente? Um momentinho aí que eu vou mostrar para vocês as folhas que eu guardei. Ela já não está ativo. O fungo não está ativo, mas eu vou mostrar para vocês identificarem quando ela estiver na sua catleia. Elas acometem outras também, tá, gente? Mas eu vou falar para você identificar nesta.
Esse fungo também, ele pode acometer os pseudobulbos. Aí eu vou mostrar também como que é no pseudobulbo, que na folha ela apresenta pintas que eu vou mostrar para vocês, tá? Que pode ocorrer apodrecimento. No pseudobulbo é de outra forma, ele vai amarelando. E você, para salvar a sua orquídea, você tem que cortar com uma tesoura, tá? Uma tesoura que você vai ter que esterilizar, tá? Você vai ter que esterilizar com fogo, pode ir lá no seu fogão, se você não tiver, mas você tem que esterilizar essa parte todinha. Porque os fungos, quando você corta, fica aqui, tá bom? Agora um momentinho que eu vou mostrar para vocês este fungo, tá bom? Aguarde. Eu vou mostrar para você bem de perto que, tá vendo essas pintas? Elas estão assim porque eu já cortei um bom tempo. Primeiro, lembra? Eu falei que eu botei defensivo. Elas dão uma pintinha. E também tome cuidado que ela, além de estar, olha como ela tá aqui atrás, ó. Além dela como ela estava com a antracnose, ela estava com fungo. Eu deixei com fungo, ela estava com fungo, né, antracnose, e estava com também cochonilhas de carapaça, tá vendo? Então eu guardei, tá? Porque não tinha perigo, porque eu já tinha passado defensivo e tudo, eu sei que morreu, porque ela pelo tempo, ó, aqui tá sequinha. E a antracnose, ela tem, sabe, gente, lesões circulares. E essas lesões têm depressões. Eu vou mostrar para vocês aqui, ela se afunda, tá? Bem pouquinho, mas se afunda. Eu vou botar aqui bem próximo. Peraí, deixa eu botar aqui. Ó, essas lesões são redondinhas e elas vão ficando maiores. Se fundem com a outra e vão ficando. E apodrece, fica com podre aqui, tá? Assim que você vê que aquilo tá tudo molhadinho, tá? Porque o fungo faz isso. Vou pegar outra para vocês verem. Ó, tá vendo? Dá pintas grandes e essas pintas, se você não cuidar, elas vão crescendo. Elas são de coloração marrom escuro, tá? Elas podem ter a voltinha desse marrom meio amarelado, tá? Essa voltinha aqui meio amarelada, eu tô passando a mão, mas eu sei que aqui ela já foi morta, já foi tudo morto aqui, tá bom? Então, olha só, atrás fica toda com uns, tá vendo? Uns sinais pretos. E quando esses sinais vão espalhando, eles se juntam, eles vão se juntando, porque eles vão se espalhando também. E fica uma marca preta. Geralmente, eu já vi, sempre aqui, vai ficando preto e ele meio úmido, tá? E a antracnose, ela acomete, se você não perceber esses pontos logo no início, você vai perder sua orquídea e vai passar para outras. Porque eu já falei, é esporos. Aqui, quando a água bate nesses círculozinhos, você não vê, porque é micro os esporos. Esses esporos, com essa água, passa para sua outra orquídea. Ou então o vento, né? Passa para sua outra orquídea, tá bom? Então vocês têm que ter cuidado. Sua orquídea está fechando sem você perceber. Por que essa orquídea tá assim, fechadona? Cuidado. Por que abre? Porque é bem capaz de vocês verem isto aqui. Vou mostrar para vocês. Quando ela tá toda fechada. Que é o caso
que eu vou mostrar agora. Quando eu falo para vocês que a gente tem que tirar um mês, tá? Tô falando pro um orquidário que eu tenho, né? Que tem, não é um orquidário grandão. Se você tiver um orquidário que você venda orquídeas, né, para fora, você já tem que usar defensivos lá próprios para poder ver as suas orquídeas. Eu tô falando para vocês que têm um orquidário como o meu ou menor que o meu ainda é bem grandinho, né? Eu tenho como hobby, eu compro mais do que vendo. Só vendo aquilo que eu faço a mais com as minhas estufas e assim vai prosperando. Quando eu falei para vocês que você vê uma orquídea que a folha está ficando assim, ó, tortinha ou então inteira, toda fechada e fechando, desconfie. Desconfie porque aqui dentro já tem cochonilha. Vou mostrar para vocês, ó. Olhe aqui, tá? Eu vou abrir para vocês verem. Olha as cochonilhas, tá vendo? O que acontece? A folha, né, tá aqui feliz, maravilhosa. Geralmente elas vêm quase perto do pseudobulbo, também tem. Aí ela está comendo os alimentos todo da folha, né? Os nutrientes da folha. Aí a folha começa a se fechar. Ela se fecha e cria um ambiente propício para as cochonilhas. Tá vendo ali? Então, eu estou falando para vocês porque há anos que eu estou percebendo as orquídeas. Como? Eu tiro uma vez por mês, pego uma. Se eu olhar lá, se ela tiver assim, fechadinha, eu já desconfio. Eu falo, é cochonilha. Porque a cochonilha, ela gosta de ambiente quente para proliferar. Que seja uma. Se você esquecer, daqui a pouco isso tudo aqui está. Porque ó, a parte de cima já está se fechando, porque aqui já está ficando amarelado, porque todos os nutrientes que está vindo para essa folha, ela está se alimentando e proliferando aqui, tendo mais e mais cochonilhas de carapaça. Então, tá fechada, gente, tá fechada. Retorcida um pouco, ou então só fechada, desconfie, tá bom? Um momento. Bom, pessoal, eu estou aqui, né, porque eu já mexi em muita coisa, e os esporos, eu já falei que passa para outra. Se você cortar essa orquídea que eu vou cortar aqui e utilizar essa tesoura em outra, você já tá passando os esporos todos para ela, tá bom? Então, eu já tinha feito mais ou menos. Aí eu vou abrir para você a folha que está com, né, a antracnose, que já está curada. Que eu já falei que ela é um pontinho marrom e em volta, às vezes, tem um amarelinho. Faz um círculo em volta dessa parte pretinha, tá bom? Então, agora eu estou manipulando assim que vocês já sabem que tá tudo curado. Isso aqui eu já passei, já deixei para poder trazer aqui para dentro do orquidário. Eu deixei ela numa solução, tá? De defensivo para poder eu depois mostrar a vocês. Por isso que ela está assim e eu estou aqui. Mas como eu tô com medo, né? Também de estar com algum problema aqui, eu esterilizei. Aí eu vou... Quando vocês tiverem pouquinho assim, quando vocês tiverem pouquinho assim, vocês vão cortar a parte que está acometida, tá? Como essa estava toda, eu tirei tudo que tem atrás e na frente. Mas eu vou cortar para vocês aqui e vocês vão ver que eu cortei em cima da parte
que estava afetada, tá? Aí vocês vão ver, olha ali, tem um pretinho aqui. Enquanto vocês encontrarem nessa parte aqui um pretinho assim, tá bom? Deixa eu ver aqui, aproximar mais, ó. Você vai cortando, até vocês acharem, ó, ainda tem aqui no meio, até acharem uma parte verde, totalmente verde, tá vendo? Aí vocês vão utilizar para selar esmalte, pasta de dente, o que vocês estão acostumados a utilizar, tá? Eu cortei aqui, claro, né? Você teria que, no caso, essa parte estava junto com o pseudobulbo que você ia querer deixar. Você corta. Eu, no caso, eu cortei tudo, porque eu não quis ficar até no pseudobulbo. Ó, eu cortei, achei a parte boa do pseudobulbo, selei com o esmalte e pronto. Verifiquei se o pseudobulbo, que ele é diferente quando tem fungo, ele geralmente não apodrece como as folhas. Ele começa a amarelar, um amarelo, ouro e com algumas raios marrons. Então, o que você tem que fazer? Ir cortando o pseudobulbo, cortando até você encontrar a parte verde. Enquanto você estiver encontrando pintas marrons ou amarelas, você tem que cortar até encontrar só verde. Aí você vai selar com isso aqui, tá? Se esse fungo chegar até o rizoma, tá? Até aqui embaixo, sua orquídea morre, tá? Eu já salvei uma até no rizoma, porque eu peguei ela só em um pseudobulbo. Aí fui cortando o rizoma até encontrar a parte verde. Aí salvei uma orquídea aí, tá bom? Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Bom, outro fungo, tá? Esses fungos não só acometem a orquídeas, tá, gente? Eles acometem também a outras espécies dentro de um pomar, né? E como eu não tinha aqui, graças a Deus, nenhuma com a ferrugem, que é um outro tipo de fungo, eu vou mostrar para vocês. Eu peguei lá que também já está morto, tá, gente? Que o rapaz passou. Você vai verificar atrás que tem ele fica com umas bolinhas que são os fungos. E ele fica todo amarelado. É um amarelo ouro, junto com um rosa. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Um rosinha. Isso aqui é ferrugem, tá? Felizmente para meu pomar, né? Felizmente para o meu pomar. Ele já está morto, porque ele passou o defensivo. Mas se ele estivesse vivo, isso aqui estaria tudo amarelado junto com rosa, igual isso aqui. Isto é ferrugem, é um outro tipo de fungo, mas ele também acomete as orquídeas. Então você tome cuidado. Tá vendo? Rosado, mas fica amarelado, os fungos ficam amarelados e eles são percebidos mais fácil, porque fica aquele pozinho, do que a antracnose, tá bom? Que ela vai só escurecendo, quando se junta ela fica um pouco úmida, tá?
e vai pegando a sua orquídea. E se você achar que é uma queimadura de sol, você perde sua orquídea também, tá bom? Isto aqui é a doença, tá? Ferrugem. Mas tem o nome, que é o nome do fungo. Eu não vou falar para vocês que é um nome muito grande, mas se alguém quiser eu falo o nome. E a antracnose também é uma doença, tá? Ela é uma doença. Mas essa doença também tem um nome do fungo, tá? Ele tem um nome do fungo. Eu só falo para vocês, tá com antracnose? Eu já sou radical. Eu corto até o pseudobulbo, verifico se o pseudobulbo não está com antracnose, corto a folha e jogo fora, tá bom? E coloco na orquídea o defensivo, porque vocês vão ter que colocar, mesmo cortando os pseudobulbos atacados. Lembrando, o pseudobulbo raramente apodrece, Ele vai amarelando, amarelando, amarelando. E você tem que eliminar até encontrar a parte verde, que aí você eliminou, tá? As folhas, eu já falei, vou falar de novo, elas vão se juntando, juntando, juntando e apodrece mesmo, tá? Você põe a mão, ela tá até um pouquinho úmida, tá? E além de, quando a água que você tá aguando as suas plantas, se você não perceber isso, a água joga o esporo para outro lugar, para outra planta, e assim vai proliferando dentro do seu orquidário. O fungo, a mesma coisa, tá? O fungo, a mesma coisa. Além de fazer isto, ó, isto aqui é uma fruteira, tá vendo? Ele seca de enrolar, porque comeu todos os nutrientes dessa fruteira. Só que aqui, eu tô aqui dentro do orquidário, mas tá morto. Que eu já avisei vocês, lá também eu coloco defensivo quando acontece isso. Por quê? Os esporos, só que não é o mesmo esporo, é uma outra qualidade de fungo. Eles também agem quando a chuva cai, né? Que ele tá lá fora, é uma fruteira, e vai espalhando se você deixar, tá? Eles acometem muito em algumas, e é difícil de cuidar se não botar defensivo, tá? Eles acometem nos pés, em alguns mamoeiros, deixa eu ver outra fruteira. Nas orquídeas, se elas vierem para dentro do seu orquidário, elas acometem em... Deixa eu ver qual outra fruta que estava também, além dessa aqui. Esse aqui é um jambo amarelo. Muito, eles adoram o jambo amarelo. Pode ter laranjeira do lado que eles vão pro jambo, tá? O fungo. Eles vão voando pro jambo. E também uma outra que eu esqueci aqui, o abacate. Também se deixar, nossa senhora, eles vão para a folha do abacate também. Então, cuidado com esses fungos, tá, pessoal? Cuidado. Elas cometem muita orquídea também, que a gente só pensa que é a antracnose, mas não é só a antracnose que acomete a orquídea. Também a ferrugem, cuidado. E tem outros fungos também, tá? Tem outros fungos. Eu vou falar aí para vocês o nome do fungo que acomete a antracnose.
Esse fungo, ele chama, né, que a antracnose é a doença. O fungo é o Coleotrichum gliosporioides, tá? E que acomete a ferrugem tem um outro nome também, tá, pessoal? Eu vou até olhar aqui direitinho para falar direito para vocês. Bom, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima para vocês. A prevenção, vocês têm que usar a calda bordaleza à base de enxofre em toda a sua orquídea, tá bom? É prevenção, porque depois que ela instala, você vai ter que tomar outros cuidados, que é botar um defensivo mais potente ou então exterminar toda a orquídea, como eu falei, tirar do pote, dessas, né? Daqui os substratos, jogar tudo longe. Nem o pote eu aconselho. Porque senão pode ficar esporos aqui e você não vai adiantar de nada de fazer o que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês, né, que essa foi atacada por antracnose, né? E ela já está se recuperando. E eu já estou vendo que os pseudobulbos, que eu já falei, para vocês não estão amarelados, da forma que é um amarelo, que vem muito amarelado mesmo com marrom, né? Misturado com marrom, rosa, e vai comendo, né? E o fungo vai comendo todos os nutrientes daqui do pseudobulbo até chegar ao rizoma, tá? Eu sei que ela está maravilhosa porque aqui, ó, já tem uma gema que engordou e está aqui com um lindo broto. Este broto também tá maravilhoso. E aqui eu já estou vendo que tem outra gema crescendo, tá? Então a gente tem que observar isso tudo. Aqui brevemente vai dar uma gema. Então eu já sei que ela está se recuperando. Essa orquídea é a Miriam laranja, tá? Ela é linda, ela é grande, bem grandona. Então eu fiquei maluca, né, de ver que ela tinha vindo. Eu acredito que o local onde ela veio, eles já estavam tratando, porque é um orquidário grande, mas eu fiquei com medo, porque até o pseudobulbo estava amarelando. Aí, para evitar, eu cortei, né, extingui tudo, porque eu sei que o rizoma, ele guarda energia. Se ele guarda energia, ele vai mandar energia para as gemas que estão por aqui, tá? Eu nem tinha visto que esse aqui tinha gema, mas, ó, logo brotou. Está me dando aqui um lindo broto, tá? Então, vocês não se preocupam em cortar folhas, seja com que fungo for. Vocês só têm que observar se a parte daqui está totalmente verde. Se ela tiver ainda meio amarelado, com pinta marrom, pinta meio rosa, corte até encontrar somente verde. Encontrou somente verde, sela. Tá bom? Verifique tudo. Por isso que eu verifico todas as minhas orquídeas, tá? Esta folha, para vocês verem, ó, eu vivo olhando minhas orquídeas. Aquela folhinha que estava ali, ó, por isso que nós temos que olhar sempre as orquídeas. Olha só, esse pseudobulbo aqui, ele mandou um lindo broto. Mas aquela folha que eu mostrei para vocês que estavam com cochonilha, deixa eu ver onde ela tá, que eu já botei bem longe, né? Que a gente fica com medo.
ela estava, cadê ela? Aqui. Ela estava aqui e ela era nova também, ó. Ela estava aqui, perto desse broto. Quando eu vi que ela estava assim, ó, eu abri, né? Cortei, eu abri antes, vi que estava com cochonilha, ó, e cortei, eliminei. Ou aí botei aqui, né? Para eu ver uma por uma. Se o broto já tinha, as outras, a gente tem que virar. Deixa eu, como eu botei a mão ali, eu vou dar uma limpada aqui, para pôr a mão aqui, porque essa eu já limpei. Você tem que olhar atrás e na frente. Isso aqui, gente, é o defensivo que eu passei, que já secou, fica assim meio, tá? Ó. Tem que olhar como as cochonilhas, elas gostam de coisas apertadinhas e bem quentinhas, olhar até aqui, tá? Até a ponta, aqui onde vai pro pseudobulbo, ó. Porque elas gostam de ficar nesse finalzinho também. Quando elas se instalam aqui, elas começam a fechar a folha, porque estão comendo os nutrientes dela, ela sente, e então ela começa a se fechar. Então ela faz o trabalho para a cochonilha. E a cochonilha gosta de coisa quentinha, ela fica ali, proliferando e se alimentando dos nutrientes. Tá bom, pessoal? Uma dica: olhe todas as suas orquídeas. Eu tirei 3, tá? 3 orquídeas para ver. Essa eu já achei cochonilha e eu já coloquei defensivo por ela se fechar, né? Às vezes o defensivo não vem aqui dentro. Então, aí eu até quebrei aqui um pedacinho, mas não tem problema. Então, isso que acontece, tá? Esta aqui que eu falei pra vocês, ó, tem gente que fala assim, vem uma orquídea, você fala assim, eu não vou nem ligar, um pseudobulbo quebrou da outra, esse pseudobulbo aqui não vai nascer. Eu não desisto. Eu coloquei esse pseudobulbo dentro de uma garrafa PET, né? Fiz aquela estufa, bloqueei, né, a passagem de ar, de qualquer fungo e tudo mais, e fechei ali e deixei. Olha, se vocês veem aqui, ó, deixa eu olhar para botar do lado de cá. Olha o que está acontecendo aqui. Ó, está crescendo, ó, a gema cresceu e nasceu. Tô mostrando isso aqui para vocês porque não desista de um pseudobulbo. Não desistam, tá? Coloque ele dentro de uma estufa, que é aquela que eu mostrei para vocês como faz, e aguarde.